Bem-vindo à Pretória Português. Em 1º de janeiro de 2026, Glenn Diesen sentou-se com Alex Craner para fazer uma pergunta que poucos ousam murmurar. Será que a maior força do Ocidente, a unidade, não se tornou sua maior ilusão? No episódio intitulado O New York Times relata CIA ataca petroleiros russos, o colapso silencioso da ordem se encontra com uma recalibração estratégica. Escute com atenção. Este burburinho de ano novo sobre ataques da CIA a petroleiros russos e uma suposta tentativa contra a residência de Putin não é apenas mais um capítulo na névoa da guerra, é parte de um argumento tectônico mais amplo. Como Alex Craner colocou durante o programa de Glenn Diesen, o projeto Ucrânia está afundando sob a maré e a Rússia está vencendo a guerra. Aceitando-se ou não essa afirmação, ela nos obriga a ler as manchetes como sintomas, não causas. A tese mais profunda que entrelaça a conversa é dura. Uma corrente estratégica alinhada com Trump em Washington está, silenciosamente, manobrando para substituir a arquitetura da OTAN e da UE do pós-1945 por uma ordem multipolar que coopera com Moscou e Pequim. Isso não é teoria conspiratória no programa. Está ancorado em linguagem de política oficial e padrões de ação. Um exemplo. Craner cita a Estratégia Nacional de Segurança dos SUSEU, que afirma que os Estados Unidos cultivariam movimentos na Europa que se opõem à direção atual do continente, autoritária, ditatorial e assim por diante. Lida ao pé da letra, essa é uma estratégia para fomentar correntes soberanistas que rompem com o consenso europeu. Lida geopoliticamente, é um roteiro para desmontar as restrições supranacionais que antes alinhavam políticas entre aliados. As rachaduras são visíveis. Macron, Pistorius, Stubb e um punhado de europeus, que outrora eram os falcões de guerra mais estridentes, de repente, estão suavizando o discurso. Essa inversão retórica importa. Como os entrevistados notam, se o Ocidente não consegue manter o controle sobre a narrativa, um dia os russos estão vindo. No seguinte, não há planos de nos atacar. A unidade se dissolve. O ponto mais incisivo destacado foi a contenção deliberada da Rússia. Traçando uma linha desde o erro dos submarinos alemães que arrastaram os Vyroshilya para a Primeira Guerra Mundial, Craner e Diesen alertam que Moscou evitará dar ao Ocidente um pretexto unificador. Essa contenção muda a equação de risco. O objetivo da Rússia parece menos uma escalada gratuita e mais uma reconfiguração política. Quem governa Kiev, quem controla Odessa e o Mar Negro, e se a presença prática da OTAN sobrevive. Algumas insinuações, sabotagem misteriosa de programas espaciais, assassinatos especulativos, surgem mais como sinais interpretativos do que como afirmações com provas concretas. Esses pontos deveriam ser enquadrados como alegações a serem investigadas, não certezas. A entrevista recorre a analogias estruturais. Beloveja, 1991, Os gatilhos da Primeira Guerra Mundial, úteis, mas analogias não são destinos selados. O episódio expõe uma verdade operacional desconfortável. Se Washington de fato prefere parceiros soberanistas em Berlim, Paris, Budapeste e outros lugares, então a dissolução do consenso da UI pode ser conduzida tanto por meio de poder brando e canais de financiamento, quanto por tanques ou tratados. Isso levanta perguntas difíceis, que os convidados mal ousam formular. Por que as elites mais uma vez preferem o realinhamento silencioso ao debate aberto? Quem se beneficia de uma Europa que precisa imprimir sua própria moeda e se rearmar? Quem controla o silêncio quando a mudança de regime é uma ferramenta estratégica? As apostas são claras. Se Odessa e o Mar Negro forem o ponto de apoio, o controle ali moldará a logística, a inteligência e as opções assimétricas por uma geração. Se Kiev for substituída por um governo considerado aceitável por Moscou, o mapa militar se transformará sem necessidade de conquista total. E se houver de fato uma guinada dos Gewas em direção aos soberanistas, a reformulação da Europa será tanto política quanto territorial. Este momento exige escrutínio, e não rendição à inevitabilidade. Como Craner nos lembra ao final,
O preço da liberdade é a vigilância eterna. Pergunte quem está reconfigurando a arquitetura, insista por debate transparente. E lembre-se de que os realinhamentos silenciosos, decididos a portas fechadas, definirão se a próxima ordem será mais plural e pacífica ou apenas mais silenciosa e disputada. É isso aí, meus amigos. Por favor, curtam e se inscrevam para apoiar meu canal. Você pode encontrar mais conteúdo no meu Spotify e no YouTube com o nome Praetoria Português. Até nos encontrarmos novamente, este foi Skip o Americanos da Praetoria Português.